O Dr. Maslow, psicólogo norte-americano, ele define 5 categorias das necessidades humanas. E é fundamental entender essas categorias, que é a fisiológica, a segurança, afeto, estima e também as necessidades humanas de autorrealização. Essa teoria ela é representada por uma pirâmide, onde na base é encontrado as necessidades mais básicas, pois elas estão diretamente relacionadas com a nossa sobrevivência. E segundo esse teórico, Dr. Maslow, uma pessoa só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada, estiver satisfeita, estiver resolvida. Daí então a importância da motivação para realizar estes desejos de forma gradual, ou seja, nós não podemos avançar de forma efetiva quando nós não temos as necessidades básicas necessárias atendidas na sua condição ali dentro do seu contexto. E ele então traz para nós uma reflexão que eu quero compartilhar agora com você, falando das necessidades fisiológicas. O ponto de partida do modelo da hierarquia das necessidades são essas necessidades básicas fisiológicas, exatamente as necessidades do seu corpo. Enquanto um sujeito ele vem ao mundo, ele tem essas necessidades sempre a serem atendidas enquanto ele tiver vida. Isso é importante a gente pensar, porque não é só quando ele chega ao mundo, mas também quando ele tiver condições próprias de cuidar de si mesmo. E aí então, segundo Maslow, as necessidades fisiológicas são as mais importantes para as pessoas, uma vez que elas vão dar condições de um sujeito pensar o mundo, pensar a si mesmo, pensar suas relações e também se movimentar neste mundo. Afinal de contas, como diz o ditado, nenhum saco vazio vai parar em pé. Então, uma pessoa ela precisa ter as suas necessidades básicas da fisiologia atendidas. E essas necessidades são representadas na base da pirâmide. São também chamadas de homeostáticas, pois ela tem como objetivo a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo, de uma forma a regular os níveis sanguíneos de sal, de açúcar, proteínas, gorduras, oxigênio, cálcio, equilíbrio ácido-base, temperatura, entre outros parâmetros aí também que ele vai apresentar. Então, quando existe um decréscimo nestes níveis, ou seja, quando há uma falta na hora de atender essas necessidades, o indivíduo, a pessoa, ela vai sentir, por exemplo, fome, sede ou desejo sexual, ela vai sentir sono, e a satisfação dessas necessidades é predominante no comportamento humano. Porque se elas não forem assim atendidas, essa pessoa certamente ficará agressiva, irritada, selvagem, colocando em risco as demais seguranças que ela vai precisar para que ela continue sobrevivendo. Eu quero agora que você pense e reflita no seguinte: quando você era criança, quais são as informações que você tem da maneira em que as suas necessidades fisiológicas foram atendidas? Pois muitas das formas que nós nos comportamos e lidamos com isso hoje, na vida adulta, reflete muito aquilo que nós vivenciamos lá atrás. Muitas pessoas, por exemplo, passam por situações onde elas têm o mantimento, mas elas continuam comprando o mantimento a fim de que sempre tenha em abundância e muitas vezes acaba perdendo. Ou seja, o que será que aconteceu com essa pessoa que leva ela a ter um medo excessivo de faltar o alimento para si? O que leva uma pessoa a deixar alimentos estragarem em sua geladeira ou em sua despensa, no seu armário, onde ela deposita ali os seus mantimentos? O que leva uma pessoa a entrar em desespero quando é acionada uma situação de emergência onde haverá escassez de alimento? Muitas pessoas que passaram por situações de necessidades, de escassez, de fome na infância ou em algum período da vida lá atrás, elas terão uma chance muito maior de sofrer diante dessas situações.
Então eu vou dar uma pausa por aqui. No próximo áudio nós vamos continuar falando deste assunto. Eu sou o Patrick Santana, sou psicólogo clínico, e se você tiver dúvidas ou perguntas, você pode enviar aqui mesmo no WhatsApp, que é o 199-8253-2505. Ou pelo Instagram também você pode enviar a sua dúvida, que é o @psicopsmudo, psicopatricksantana. E na oportunidade eu terei o prazer de responder a sua pergunta ou tirar a sua dúvida. Nos falamos no próximo áudio e até mais.